Fala pessoal, a paz, aqui é TT e no episódio de hoje eu quero contar para vocês sobre algo que muita gente me pergunta e que costuma despertar a curiosidade. Como é que alguém, afinal, se torna oficialmente santo? Hoje eu quero te contar como é que acontece um processo de canonização. A primeira coisa que a gente tem que ter clareza é que o candidato às honras dos altares deve estar morto. Eu digo isso porque no período que eu estudava lá em Roma, o nosso Instituto de Espiritualidade teve a oportunidade de ir à congregação para a causa dos santos, ouvir o cardeal responsável partilhar conosco sobre o trabalho cotidiano ali. E ele contou, dando risada, que tinha recebido uma carta de uma pessoa que propunha a abertura do próprio processo de canonização. Então, que fique claro, né? Não é possível iniciar o processo de canonização de alguém que esteja vivo, muito menos o próprio processo. Agora, falando mais sério. É importante a gente saber que a igreja só vai atestar o quanto a vida que a pessoa levou pode ser um modelo para os fiéis por ser reflexo da santidade de Jesus encarnada num determinado local e num tempo da história. Se a pessoa não viveu como um santo, não tem como a igreja, através de um processo, dar a ela esse título. São 4 as situações, critérios, que podem fazer com que um processo de canonização seja aberto: o martírio, o exercício das virtudes em grau heróico, a canonização equipolente e a oferta de vida. Os mártires são as pessoas que derramaram o sangue para não renegarem a fé católica. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia. Ele foi um bispo que lá nos primeiros séculos da era cristã foi jogado no Coliseu para ser comido pelos leões. Um outro exemplo, os japoneses que no final do século XVI foram crucificados no alto de uma colina em Nagasaki. E agora já bem mais recente, há apenas uns 90 anos, os mexicanos cristeiros, como o padre Miguel Pró e o adolescente José Luiz Sanches del Rio, que para não renegar a fé católica, combateu em defesa da igreja, se tornou prisioneiro de guerra, teve a sola dos seus pés arrancadas, foi obrigado a caminhar da prisão até o cemitério, onde recebeu algumas facadas. Como ainda continuava a não negar a fé, recebeu um tiro na cabeça e, percebendo que era seu último ato, com o seu próprio sangue, fez uma cruz no chão e se deitou sobre ela em sinal de adoração. Esses são os nossos bravíssimos mártires católicos. Os católicos que não são martirizados e que no seu cotidiano vivem as virtudes, fé, esperança, caridade, justiça, temperança, fortaleza e prudência, em grau heróico, então precisa de uma vivência das virtudes em grau heróico. São o maior número de beatos e santos. Alguns exemplos: Padre Pio, Dom Bosco, Francisco de Sales, Teresinha do Menino Jesus, Santa Faustina. Gente que viveu deixando o rastro do céu por onde passava e que morreu sem nenhum tipo de violência em virtude da fé. Um terceiro caso, e que era o último até pouquíssimo tempo, é o da canonização equipolente, ou seja, quando o Papa resolve canonizar alguém sem que seja necessário passar por todas as etapas de um processo canônico ordinário. Um caso recente e que tem a ver com a gente foi o de São José de Anchieta. O processo de beatificação dele começou em 1617, mas ele só foi beatificado em 1980 pelo Papa São João Paulo II. Em 2014, o Papa Francisco assinou um decreto declarando-o santo, dispensando assim da necessidade da comprovação de um milagre pela intercessão dele, para que nós pudéssemos então recorrer à intercessão de São José de Anchieta e também de tê-lo como modelo na vivência das virtudes. Em 2014, o Papa Francisco assinou um decreto declarando-o santo. Não foi preciso a comprovação de mais nenhum milagre pela intercessão dele para que a gente possa ter a certeza de que ele é nosso intercessor e que a vida dele é um modelo da vivência das virtudes para nós. E por último, em 2017, o Papa Francisco estabeleceu que quem faz uma oferta de vida livre, voluntária e motivada pela caridade tem a aceitação heróica de uma morte certa e a curto prazo. Ainda que tendo vivido as virtudes apenas em grau ordinário, também pode ter o seu processo de canonização levado adiante. Ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a Igreja reconhece o poder do Espírito de Santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-os como modelos e intercessores. Isso aí está no Catecismo da Igreja. Para cada causa de canonização, para cada processo, por assim dizer, é escolhido pelo bispo um postulador, que tem a tarefa de investigar detalhadamente a vida do candidato para conhecer a sua fama de santidade. Quando a causa é iniciada, o candidato recebe o título de servo de Deus, que é o caso do Guido Scheffer, surfista, médico e seminarista carioca,
que morreu em 2009 enquanto pegava onda. Ele vivia uma vida de busca por união com Deus e de serviço ao próximo, dentro da realidade dele de jovem, médico, seminarista e surfista. O primeiro processo é o das virtudes ou martírio. Esse é o passo mais demorado, porque o postulador tem que investigar minuciosamente a vida do servo de Deus. Em se tratando de um mártir, devem ser estudadas as circunstâncias que envolveram sua morte para comprovar se houve realmente um martírio. Ao terminar esse processo, a pessoa é considerada venerável, que é o caso do nosso querido Padre Rodolfo, salesiano polonês, que ao vir para o Brasil terminou seus dias na cidade de São José dos Campos, na paróquia Sagrada Família, que é a minha paróquia. O segundo processo é o milagre da beatificação. Para se tornar beato, é necessário comprovar um milagre ocorrido pela intercessão do venerável. No caso dos mártires, não é necessária a comprovação de milagre. O caso de um venerável que teve um milagre aprovado é o do Carlo Acutis, que agora foi então aprovada sua beatificação, que deve acontecer em outubro de 2020. Um beato é diferente de um venerável porque o culto à sua pessoa já é permitido, embora ainda seja restrito à família espiritual e local de origem dele. De um beato já pode ser feita a imagem, já pode ser estabelecido um dia litúrgico, orações litúrgicas, etc. É o caso do beato Pier Giorgio Frassati, que já teve um milagre por sua intercessão comprovado, que já tem dia e orações litúrgicas a ele dedicadas, mas que ainda não é proposto como modelo para toda a igreja. Seu culto ainda é limitado ao local onde ele viveu e aos movimentos pastorais aos quais pertenceu. O terceiro e último processo é o milagre para canonização. Esse milagre tem que ter acontecido após a beatificação. E quando comprovado, o beato é canonizado e o novo santo passa a ser cultuado universalmente. Esse é o caminho para alguém já falecido ser proposto como modelo de vida cristã e intercessor. O que é bom a gente saber é que todo esse processo, desde o servo de Deus até a canonização, ele passa por várias etapas na diocese de origem do candidato à santidade e depois lá em Roma, na Congregação para a Causa dos Santos. Lá, todos os escritos que a pessoa deixou, as palestras, os livros, tudo aquilo que foi a vida dela vai ser examinado também por peritos, por teólogos, para ver se a pessoa nunca ensinou nada que tenha sido contra a fé católica. Os milagres que chegam lá como atribuídos aos santos, vão ser analisados por uma junta científica e médica. Muitos deles nem fé não têm, mas é para avaliar se realmente ali a ciência não tem explicação para dar para aquilo que aconteceu. Por isso que os processos são tão demorados em muitos casos, porque precisa primeiro fazer toda a pesquisa da vida da pessoa, do contexto onde ela viveu, ouvir os depoimentos das pessoas que a conheceram, saber como ela era nos diversos ambientes, nas diversas épocas da vida dela, depois ver toda a obra que ela deixou registrada e depois de tudo isso ainda esperar que os fiéis, recorrendo à intercessão desse candidato à santidade, tenham recebido graças instantâneas e inexplicáveis para a ciência. De modo geral, esse é o processo pelo qual passam as pessoas que estão a caminho dos altares. E só para deixar claro, um processo de canonização só pode ser começado 5 anos depois da morte da pessoa, e é preciso que a pessoa tenha vivido, morrido e se mantido mesmo após a morte, tendo fama de santidade. É assim que então os bispos e os superiores vão entender que pode ser levado adiante o processo sobre essa pessoa. Todos os santos, beatos, veneráveis e servos de Deus do céu, rogai por nós. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, me manda por direct lá no Insta, @FSTT. E se você quiser ter acesso a mais conteúdo tipo esse, acesse o site fstt.net. E nós seguimos juntos, verso lauto.